Sejam bem-vindos aí a mais um episódio da nossa jornada do cliente no CX Insights e a gente vai estar falando um pouquinho sobre a prospecção e geração de leads. E nesse episódio eu tenho 3 convidados aqui incríveis, o Daniel, o Vinícius e o Eric. Eu gostaria que, para a gente iniciar o nosso bate-papo, vocês contassem um pouquinho, assim, 140 caracteres, quem são vocês? Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender e compartilhar e normalmente eu faço isso com bom humor. Esse sou eu. Muito bom. Uau, é exatamente essas mesmas palavras. Aprender, educar o máximo de pessoas e compartilhar é o que a gente pode fazer, não é isso? Mas, basicamente, eu sou estrategista digital e estou aqui para poder agregar o máximo de valor possível para as pessoas, inclusive para vocês. Bom, eu sou o Eric, sou um entusiasta da área de tecnologia, sou CEO da Credify. E a nossa ideia é falar sobre os desafios, né? De como a gente pode evoluir aqui na dor da área comercial. Exato. E a gente está falando da nossa primeira etapa da jornada, né? É aquele momento que o cliente está vendo você pela primeira vez. Vocês já tiveram alguma situação que vocês viram um anúncio que parece que ele foi feito assim sob medida para você? Ele escreveram para você esse anúncio? Muitas vezes. Às vezes eu estou com a minha esposa falando, sei lá, tu vai trocar a geladeira? Tem uma geladeira assim? Daqui a pouco começa a vir comercial de geladeira, né? Surpreendentemente, acredito que todo mundo passa por isso, né? Acho que não tem muito o que fazer. Existe até como que eu posso falar? Um mistério aí por trás. Óbvio que a gente sabe, né? Mas infinitas teorias de como que as conspiração. pessoas sabem o que acontece, o que a gente está falando com a nossa esposa, por exemplo. Mas caramba! Então, sim, acontece muito. E aí a gente tem que entender os públicos, entender os gatilhos mentais, entender tudo que está aí por trás. Aí a gente vai conversar bastante ainda nesse podcast, né? Não, tem muita teoria da conspiração. Teorias da conspiração tem mais. Eu diria que, apesar de ser conspiração, tem muita verdade também, né? Porque, afinal de contas, dados permitem que a gente conheça perfil, comportamento, perfil psicológico, demográfico, etc. E com base nisso, de fato, hoje mesmo eu estava rolando o feed do Instagram com um amigo no almoço, né? E para mim só aparecia coisas relacionadas a CRM, a aula, a IA, a coisas desse gênero. Por que será? Eu acho que a gente pode até discorrer um pouco mais sobre até que ponto é mito e lenda urbana e o que de fato acontece. Porque uma vez eu vi uma pesquisa que diz que o Google ele consegue detectar 37 sinais diferentes de quando você está navegando num site. Você sabe... se o cara está andando, se o cara está parado, se ele está no navegador, se está sentado, se ele está no Wi-Fi, se ele está no 4G, 5G. Na verdade, existem diversas ferramentas que já fazem isso, né? Por exemplo, a gente consegue mapear, de fato, se a pessoa está com o mouse parado ou não. Ela tem ali o mapa de calor que a gente consegue decorrer de cada disso. Tudo isso veio desde quando o Google iniciou, que ele tem os animais de estimação. Eu costumo brincar que é o Hummingbird, que desde a evolução, que ele começou a entender um pouco mais os algoritmos, o Panda, né? Cada uma delas vai ter uma especificidade para poder entender melhor o raciocínio da pessoa. Então, tudo vai depender do que a pessoa está procurando e aí eu vou conseguir mostrar para ela qual é o passo a passo para poder entregar o melhor produto. E aí vem a análise de dados, análise demográfica, como que ele falou, vem perfil psicológico, o que a pessoa está buscando, o que ela está olhando. E aí o Google tem acesso a basicamente tudo. Não só o Google, mas Meta Ads, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, todas as redes sociais, né? E aí a gente começa a falar de metadados, né? De fingerprint. Hoje, por exemplo, a digital, o movimento do dedo é uma forma de proteção, né? Contra crime cibernético, contra logins, onde você não tem ali a pessoa que é o que costuma logar. Então, só com o movimento do dedo, né? Quer dizer, então, o Google já faz isso há muito tempo, né? Acho que o Hummingbird de 2011, por exemplo,
E tem até aquela história, né? Não é à toa que o Google dá de graça a análise do seu site, por exemplo. Você vai lá e instala... Todo mundo tem Google Analytics Google instalado Analytics, no site. né? Todo mundo. Parte do princípio que praticamente todo mundo tem o Android, né? Tem que instalar o e-mail, já começa por aí. Sim, Cara, sim. só a instalação do Analytics, imagina o volume de dados e de sinais que isso está emitindo. Sim, sim. Para qualquer produto digital, né? Se você não faz o traqueamento, né? Que é o quê? Device fingerprint, bem traqueado. Traquear todas as ações do site. Para quê? Para chegar no momento certo, na hora certa. Cara, e esse momento... Com a mensagem certa. Com a mensagem certa. Eu gosto até... Tem um jeito que eu gosto de conduzir os podcasts, que é falar passado e presente e futuro. Né? Cara, como que era a prospecção de leads no passado? Para vocês. Muito boa essa pergunta. Porque daí a gente vai... Vamos começar. boa. Como que era a prospecção no passado? Acho pra que vocês? 1 a 1, venda direta, né? 1 a 1 ou telelista, listas amarelas que eu nem sei se existem. Mala mas- direta, quem não lembra Mala da história direta? de... até eu me lembro... bom, eu sou da área de CRM desde 98. Então, acho que isso conta um pouco no sentido dessa história do passado, né? Eu me lembro que a gente gerava listas em arquivos. Estava conversando com o Eric mais cedo. A melhor e maior integração que existe é arquivo vai, arquivo vem, né? Um pede, o outro responde, por aí vai, né? O que me vem à cabeça é envio de mala direta, onde a gente fazia a mesclagem entre nome, endereço da pessoa. O nome ia normalmente no conteúdo da carta interna, né? Nas coisas internas que colocava dentro do envelope. E no que ia na etiqueta do envelope para mandar a carta pelo correio, era os dados de endereço, por exemplo. O Word tem até hoje uma funcionalidade de mala direta, que você mescla dados de uma tabela, onde tem nome, endereço, etc., onde você pode colocar o nome na... Olá, Juliano! Aquele nome Você Juliano mora ali na rua tal, no CEP é um tal. campo de substituição. Eu trabalhei num colégio e na época a diretora do colégio falou, a gente precisa vender e melhorar, né? E tinha o Flash, lembra dos sites em Flash? Que tinha as animações. Extinto Flash, né? Extinto Flash. E eu trabalhava na área de projetos especiais e eu falei, putz, como é que eu vou fazer uma coisa assim, né? Aí eu falei, vou pegar a foto do prédio, tinha uma foto aérea na entrada da escola bem bonita. Falei, cara, eu vou pegar e vou dizer, aqui é o berçário, aqui é o maternal, aqui é o ensino médio, aqui é a área de projetos especiais. Aqui... isso gerava lead, né? Porque Claro. o pessoal ia, clicava ali, né? Depois já tinha um contato, sem querer, sem saber, eu já estava fazendo um processo de venda ali, de geração de lead para a escola, né? Porque o pessoal pegava os dados, eu até tenho os mais agressivos de antigamente, eu sempre lembro do pessoal das revistas. Revista em faculdade e metrô. Nossa! O cara virava e falava assim, vou te dar uma revista de graça aqui, me mostra seu cartão de crédito. Eu me lembro disso! Boa! Você lembra? Lembro. Cara, isso era o maior golpe da história. Porque o cara, eu não sei como que o cara fazia, que eles memorizavam, né? Ele batia o olho, já era. Você já tinha uma assinatura. Chegava na sua casa sem você saber, né? Naquela época. Sim. Não tinha LGPD. Não tinha, devia ter umas 5 assinaturas dessa daí. Cara, mas isso acontecia com frequência. Aí depois você até gostava da revista, você nem cancelava mais, porque né? no final das contas, se você pegar o preço da assinatura e é uma revista que você gosta, no final das contas você não vai se dar o trabalho de cancelar, né? Acho que quantas pessoas devem ter enfiado goela abaixo uma assinatura dessa? Nossa. Um monte. Se Sem não fosse dúvidas. minha mulher, eu acho que estava até hoje assinando ainda, cara. Cara, essa era a prospecção de antigamente, né? Agora o atual, né? Vamos fazer o atual, mas acho que tem que ser o atual com um pezinho... No passado ainda. Um pezinho ainda no passado, porque se a gente falar agora eu acho que está tendo uma névoa, que a gente não consegue mais ver agora o que é futuro e o que é... Porque
Tá muito próximo, né? A gente pode separar assim, de passado antes dos anos 95, depois até 2010 e agora é totalmente futuro. Pós-GPT. Pós-GPT, exatamente. Porque muda totalmente. É o que a gente estava falando. Lá atrás era prospecção tete a tete, era prospecção da revista, era prospecção dessa forma. Depois veio a época do tráfego pago. Nossa, 2010, pagar o lead a 0,50 centavos. Quem não viveu isso não sabe o que é ter um lead barato. Hoje você vai ter, dependendo do segmento da indústria. Eu tenho um cliente de marcas e patentes que o lead dele está saindo quase R$300. Um absurdo. E ele paga feliz. E paga feliz da vida, porque lógico, paga feliz. Né? Dependendo, do âmbito, né? Porque tem marcas, tem agências, como todo mercado, tem agências que cobram R$99 um marketing, tem agências que cobram R$10 mil no registro de marca. Mas enfim. Então, o lead ele está muito volátil. E aí temos as novas ferramentas, né? Sei lá, um Redrive da vida, ou uma inteligência artificial que entra dentro do Instagram, olha todos os seguidores, pega nome, e-mail, telefone, faz captação de lead, enfim. Acho que a gente tem que falar do hoje, na verdade é o hoje até o período do ChatGPT, porque a hora que a gente começar a discorrer sobre IA, aí a gente já vai para um outro hoje/amanhã. Sim. É interessante você fazer essa brincadeira passado, presente e futuro. E eu até gosto de pensar que muita coisa se baseia em fundamento e princípio. Verdade. Apesar de mudar canal, apesar de mudar facilidade, dependendo da perspectiva de adquirir leads, dependendo do custo também, né? Se torna fácil, mas às vezes é caro também, dependendo da área, etc. Mas sempre que a gente pensa em prospecção, o interessante é a gente ter muita clareza do perfil de cliente ideal que a gente está buscando, né? Sempre isso vai permear qualquer negócio, né? Seja num sentido de eu conhecer muito bem o que eu faço, né? Como eu faço, que valor eu agrego, que transformação eu levo, que dor eu resolvo, que problema que de fato eu vou lá e soluciono. E quem tem essa dor e problema e onde está, né? Porque a partir dessa visão, todo o resto é meio para se chegar no mesmo objetivo de encontro quem precisa daquilo que eu tenho a oferecer, converso com ele no canal que ele mais escuta, com a mensagem que ele é mais propenso a ler, ouvir ou ver, né? Tocando nas dores, apresentando para ele uma identificação com a empresa, para que depois de me relacionar com ele, ele perceba que o que eu tenho é algo que agrega valor, transforma em algum aspecto, né? Faz sentido para vocês? Faz total. E também eu acrescentaria a parte do vendedor também, né? Pegando um gancho nisso que a gente estava falando, eu participei do processo da venda do consignado, quando isso foi liberado no Brasil, estava no banco. E o banco tinha uma área comercial, né, que vendia crédito pessoal. E o pessoal achava que o cara que vendia crédito pessoal ia vender consignado. Só que isso não aconteceu, né? Não rolou. Então, tiveram que contratar os vendedores que eram de consignado. Que perfil que era esse cara? Era o pastinha. Era o cara que ficava na rua, vendo crédito consignado. O canal dele era ali, ele tinha o banner ali, né? E aí ele captava o lead ali, levava para a agência e fechava, né? Lógico que esse mercado foi se transformando. E a evolução da internet, e começou a ter, né, as propagandas digitais, isso foi se transformando. Mas eu também tenho que ter o vendedor correto, né? Para conseguir captar esse lead e converter, né? Porque senão eu também não consigo ter um foco, né? Porque quando você fala de cross-sell, por exemplo, se o vendedor, né, se o canal ele não está pronto para fazer a conversão daquele lead, daquele público, por mais que você tenha o ICP muito bem definido, você também não consegue converter, né? Você tem que ter essa preparação. Concordo plenamente com você. Na verdade, nós abrimos 3 pautas aqui e eu preciso esclarecer algumas coisas para que a gente possa depois até discorrer, porque eu acho que é um assunto muito pertinente para toda a nossa audiência que estava falando. Uma é preço do lead, até que ponto é caro ou não. Se a pessoa ela também não sabe controlar o que vende e o que não vende, ela não vai saber se é caro ou não.
Segundo, time comercial. Realmente, estruturação de vendas é muito importante de prospecção e tudo mais. E terceiro, o seu ponto, que é literalmente a gente saber qual é o público-alvo. Que muito dos empresários... Esses três aqui, eu acho que o empresário em si, mesmo nos dias de hoje, ele não tem plena consciência. Total. Se a gente resolver isso aqui, a gente já resolveu quase 90%. Vou botar o dedo na A ferida. gente fala de ICP, era bom a gente comentar, porque assim, ó, eu tenho andado por aí, muita gente não faz ideia do que é ICP, gente. Assim, parece que, né? Sim, Mas, parece que todo mundo todo mundo sabe. aqui, todo mundo está assistindo, putz, Mas é bom dar uma normal. esclarecida, É bom então, dar uma pra gente fazer o esclarecida. corte. ICP ICP. significa o quê? Ideal Customer Profile. Boa, né? Quer dizer, qual que é o meu cliente ideal, né? Eu tenho que saber muito bem, né? Eu tenho que granular o máximo possível para saber qual é o meu cliente, para poder vender melhor e mais, né? Mas eu vou tocar o dedo na ferida Toque. aqui. Nas campanhas de topo de funil, a gente tem um grave problema, que é a qualificação do lead. Com certeza. Como que a gente... Isso é um problema que eu vejo generalizado, né? Porque você sempre... Como que você consegue nessa captação? Porque, beleza, você faz uma campanha incrível. Nossa, consegui 10 mil leads. Todas as mídias ali. Todas as mídias. O negócio está maravilhoso. Nossa, olha quantos leads. E aí você começa a olhar os leads mais de perto. Para qualificar. E aí você começa a perceber que aquilo não tá tão legal. Que você... Tô tocando o dedo na ferida mesmo, que eu sei que essa é uma dor. Assim, né? Que eu vejo, né? Assim, é um desafio constante, mas ter um playbook muito bem definido para o time comercial, acho que faz parte. Ter um processo com CRM que você consiga fazer uma nutrição, né? Ter um funil de nutrição, né? É fundamental, né? Mas tocar o cliente acho que é mais fundamental ainda, né? Quer dizer, dentro desse processo, como que eu sensibilizo o cliente e como que eu sensibilizo o cliente que é o meu público, né? Que é o meu ICP, né? Acho que esse é o grande desafio, não é? Sim, sim. Eu acredito que isso vai muito ao encontro de algumas questões envolvidas, principalmente no que diz respeito à mensagem que a gente passa para captar esses leads. Por isso que é importante a gente fazer teste AB ou multiteste para verificar quais são aqueles que mais dão retorno. Então, eu posso testar hoje em dia, sei lá, 10 posts diferentes, com 10 copies diferentes, fazendo a combinação entre eles. E não é à toa que nas redes sociais, para que a gente consiga resultado, você precisa ter um aquecimento do motor ali, né? Porque somente a partir dessa visão de começar a conhecer qual é o perfil, comportamento que mais dá match com quem responde de maneira ideal, convertendo em compra no final lá do funil, é que a gente é capaz de fato chegar num resultado ideal. Então, no final das contas, é ciência. Como assim ciência? A gente coloca algumas hipóteses, a partir dessas hipóteses de envio de mensagens, no caso, para captação de lead, a gente começa a testar quais que convertem mais. E quais que convertem mais olhando no funil inteiro. Porque, no final das contas, o que a gente deseja é que, de fato, se converta numa venda lá embaixo. Né? Por isso que é importante medir, que é o ponto inicial que você falou do processo inteiro. As KPIs, né? Os indicadores, Key Performance Indicators, né? Os KPIs. Eu tive um caso recente aí de um cliente que recebia os leads e aí a pessoa recebia os leads e mandava uma mensagem no WhatsApp. Né? E aí, se não respondia, estava perdido. Tem uma mina de ouro no não cliente, né? Começa por aí. Pergunta de $1 milhão. Chegou o lead, recebeu o e-mail, tem o celular da pessoa. Qual que é o caminho? Manda e-mail, liga ou manda mensagem de WhatsApp ou SMS? Cara, ontem eu estava falando sobre isso, cara. Processo pro time de vendas, exato. Porque o que acontece? O melhor é você ligar, tá? Da conclusão que a gente chegou. Embora hoje ligar é difícil, mas é melhor ligar. Porque enquanto ela mandou um form para sua empresa, ela já mandou para mais 3. Se você conseguiu ligar e conseguiu marcar uma reunião, né? Você vai ser a empresa que marcou a reunião, de repente ela perde foco. E porque se ela começou a fazer isso 1h da tarde, 5 horas ela já está em outra, né? Então, se você conseguiu ali
tomar atenção e já agendar, você ganhou, né? Exato. E outras, as pessoas não estão ligando, né? Começa por aí, todo mundo só vai pelo WhatsApp e esquece da ligação. A gente está falando de IA, Os né? vendedores estão cada vez piores. Eu estava falando com o André da Inteliax aqui um pouco antes, que eu estava olhando algumas ferramentas, né, de IA e o desempenho, né? E a IA, na média, quando ela é ativa entre ligação e WhatsApp, ela consegue converter ali em reunião de uma mídia inbound aproximadamente 20%, o que é sensacional, né? Você pensar já... Voltando ao tema da qualificação, eu tenho duas visões. Uma do empresário e a outra do ex-gestor de tráfego. Na gestão de tráfego, quando a gente vai falar sobre qualificação, óbvio, a segmentação do Meta Ads está cada dia pior, os públicos estão não performando tão bem, mas existem coisas que as pessoas não sabem, o empresário não sabe. Por exemplo, o que é cluster. Se eu pego, vou dar um exemplo aqui. Se eu pego o nicho de autoconhecimento eu consigo selecionar lá na plataforma do Meta Ads. Mas o que tem dentro do autoconhecimento? Pessoas que gostam de autoconhecimento, pessoas que estudam autoconhecimento, pessoas que... Ou seja, 1 milhão de clusters. E não dá para ser selecionado cluster dentro da ferramenta. Então, o que eu forço? Teste AB. Quanto mais campanhas eu faço, mais eu forço o Meta Ads a colocar em clusters diferentes. A que performou, ótimo. E a que não performou, tchau e benção, pausa. Não vai gastar dinheiro com isso. Então, essa é a visão do ex-gestor. Agora, do empresário, tudo que você falou é exatamente isso. Você tem que entender qual é a comunicação mais assertiva possível do seu cliente ideal. E não é só dados demográficos, nome, o que faz, o que não faz, é isso. Não. Tenta entender o seu cliente, quais são as dores, qual é a escada de evolutiva dele, qual é o passo a passo. Isso que vai determinar saber o que ele vai fazer. Ele se relaciona com quem? Ele gosta de time de futebol? Coisas... Tem papagaio, tem cachorro, periquito? As pessoas não vão tão a fundo para entender o mercado. Porque assim você entende a dor e cria um novo produto para essa dor específica. É muito mais fácil um LTV, vocês vão concordar comigo, do que eu sair só vendendo. Faz sentido? Total. Sim. E até para... A gente não sabe quem está nos assistindo, né? Mas LTV, Lifetime Value, que significa o tempo que o seu cliente fica com você até que ele deixa de comprar novamente de você. Então, quanto maior tempo e quanto mais ele gastar no decorrer do tempo, melhor. Exatamente isso. Eu, no meu lado professoral, eu fico atento aos detalhes. Não, aliás, muito obrigado. A gente conseguir enxergar o cliente, eu acho que muito além de você conseguir o lead certo, você tem aí um desafio grande de que dados você coleta dele, o que você segmenta e o que você imputa no seu CRM sobre esse lead. Eu acho que vai até um pouquinho além, vai por questão de integridade do empresário também. Porque se você está disposto a solucionar um problema da pessoa, cara, eu tenho que pegar esse cara e saber tudo da vida dele, para que eu possa saber quais são as dores, para que eu possa realmente solucionar o problema dele. Não solucionar momentâneo para que futuramente crie outro problema. Faz sentido? Faz. Muito mais qualidade do que quantidade, né? Exato. Também. Isso já entra em outro gancho, né? Porque assim, qual que é o limite da privacidade? Nossa. Esse agora porque, por exemplo, eu concordo, a gente saber se o cara, principalmente quando você está falando de uma venda B2B, né? Você conhece o diretor, você tem que saber o presidente. Você tem, as vendas B2B, elas têm uma jornada de tempo muito maior do que... Sim. E eu quero voltar na sua pergunta anterior, porque o Eric falou um elemento que é muito relevante. Que você perguntou que dados que são importantes, né? E o Vinícius falou, sabe a vida inteira da pessoa, e concordo, quanto mais a gente souber, melhor. Mas quando a gente pensa num sentido de CRM mesmo, eu diria que o calcanhar de Aquiles é a qualidade dos dados. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Porque eu me lembro
Em 2008, eu trabalhava na Sony e a gente fazia na mão um match de dados de cliente para unificar o registro de cliente, porque às vezes você entra na base, a Sony tinha milhões de registros. Você imagina lá, tem o Vini 5 vezes, tem o Eric 10, o Juliano tem 5, o Daniel tem 2. Só que a gente precisa comunicar com um único Juliano, um único Eric, um único Vinícius, um único Daniel. A gente precisa unificar esse dado num ID único de cliente. CRM é indispensável que a gente consiga fazer isso. Além dessa questão de unificar o dado do cliente, ter com que o CRM permita ter a visão de todos os produtos e serviços que a empresa inteira tem para que possibilite uma visão 360 desse cliente dentro da empresa. Quando a gente está falando de pequenas empresas, pequenos negócios, normalmente, por exemplo, eu sou empresário de mim mesmo, vou falar assim. Então, sou eu, o meu trabalho, minha mentoria, minhas aulas, etc. Mas quando a gente pega uma empresa que tem 10 produtos, 15 produtos, aí além dele ter o produto, ele dá manutenção no produto, tem call center do produto, tem tudo do produto. Eu preciso ter a visão. O cliente comprou o quê? Foi uma caneca. Ele ligou no serviço autorizado para consertar essa caneca? Olha, já está vencendo o tempo dessa caneca na mão dele e chegou a hora de eu oferecer a caneca modelo 2.0 para ele. E assim por diante. Ele reclamou da caneca, ele elogiou a caneca, ele é casado, de repente ele pode dar uma caneca para a esposa. Então, observa que a partir de dados bem orquestrados e enriquecidos, né, é aonde a gente, de fato, consegue chegar em comunicações mais assertivas e mais relevantes. Porque não adianta nada a gente ter um monte de dado e o dado tá horrível, tá tudo desconectado, tudo... Além do que, eu posso abordar o Juliano 5 vezes em e-mails diferentes, por exemplo, sendo que eu posso ter o melhor e-mail do Juliano para mandar para ele, né? Posso ter o melhor WhatsApp para mandar para o Vinícius e assim por diante. Você falou uma coisa muito importante. Às vezes o cliente que a gente quer já está na nossa carteira, né? Sim. Com certeza. E não precisa é muito gastar mais pra barato, ter de né? novo. É muito mais barato. Então, Conversar R$300 com o lead, já está na base. ele já está na base. Que a gente já Que tá batendo... volta pro não cliente. O não cliente é uma mina de ouro. Porque a maioria pega nome, e-mail e telefone, tenta vender, não vendeu, joga fora. Cara, tem uma mina de ouro. Se a pessoa tá interessada e aí entra Se ela no já nível de fez confiança, ali o primeiro contato, em algum nível... ela tá interessada. Ela tem sim. uma relação tem. com... Porque ela não pegou um anúncio aleatoriamente. E aí você entra numa outra pergunta, né? Não, mas fala. Não, eu acho que está nessa linha, né, do que você está falando. Acho que olhar a interação do cliente que já está na base é muito importante. E a falta dela também, né? Sem Então, dúvidas. olhar a interação e a falta da interação, né, começa a virar, né, um outro pipe, né? Risco de churn. Poxa, né? Não A gente deixa tá- de ser também É um que a gente pipe, está né? conversando aqui, a gente está batendo na portinha da IA. Então, Mano, a gente tá aqui assim... Nossa, isso daqui vai dar IA. Isso daqui vai dar IA. E eu acho que chegou essa hora, porque a gente já tá meio... Cara, como que vai ser agora? E isso já tá acontecendo, né? Porque a gente tá vendo a IA impactando aí em vários níveis. Desde a campanha, das peças, da segmentação, da conversa, né? E eu vou entrar no outro tema polêmico, que é, por exemplo, as automações no LinkedIn. Cara, o que eu tô recebendo de mensagens no LinkedIn, acho que eu nunca, assim, de um ano para cá, tá ficando insuportável. Não sei o que vocês... E totalmente desqualificado. Totalmente aleatório. É muito mais aleatório. Às vezes eu recebo assim, eu tava aqui navegando, e aí é uma conversa que tá óbvio que é uma automação, porque já manda uma Bíblia, que é um texto desse tamanho, que eu não leio nem a primeira frase. Isso se conecta com o oposto da sua primeira pergunta para gente. Você perguntou para gente, né? Que abordagem você já recebeu que te chamou a atenção, que foi legal, etc. Quantas abordagens a gente recebe hoje que não tem nada a ver com a gente? Nossa. Por exemplo, vira e mexe eu recebo no LinkedIn, olha, você está precisando de pessoal de limpeza na sua empresa?
Eu nem tenho empresa física, a minha é virtual, vamos falar assim. Ou pior, às vezes a gente até precisa de alguma coisa, mas tá recebendo tanta informação de coisas aleatórias, você fala, mais um, tá, deixa quieto, depois eu vejo. E esse depois ver a gente acaba nunca vendo. Mas o LinkedIn tem bloqueado muitas contas também em função disso. Mesmo de pessoas que tentam fazer um trabalho mais qualificado, existem... Porque o que acontece? O LinkedIn, ele quer que a gente contrate o ads dele, né? É o negócio dele também. Que é caro pra dedéu. É muito caro. É muito caro. Recentemente a WhatsApp, né, também fez isso, né? Agora você não pode mandar para uma lista sem pagar, né? Sim. Então, acho que isso começa a reduzir um pouco essas automações Cara, de uma forma tão grande como tá, né? Tem uma teoria aí. Tem uma teoria. Qual é a sua teoria? A gente está caminhando agora por um mar generalizado de bots. Inteligência artificial a rodo. Isso está começando a ficar desagradável. Sim. Eu vi um gráfico recente agora dizendo que o volume de conteúdo hoje produzido na internet ele já superou o conteúdo humano. A quantidade de conteúdo de IA está superior ao conteúdo de seres humanos. Volume. Então, a gente vai começar a viver uma internet insuportável, onde a oferta... Tanto a oferta de conteúdo quanto as mensagens... Eu acho que pasteurizado nem é a palavra, porque eu fiz uma análise com... Hoje tem mais de 40% das IAs mais utilizadas hoje no mundo são para criar pessoas falsas. Fake account, personagens... Agentes. Esses dias eu estava lendo uma reportagem sobre a internet morta, né? Sim. Que é um pouco disso, né? O pessoal desinteressar, porque é tanta coisa artificial, né? É um cuidado, né? Que a gente tem que ter com isso, né? Então... E hoje, como você diferencia? Se a gente não está aqui presencial, se a gente está numa videochamada, como eu diferencio se eu estou falando com um ser humano ou se eu estou falando com uma máquina? Sendo que o nível que está chegando agora é que assim, eu não consigo mais diferenciar. Tá surreal. Tá surreal. Voltando para o nosso tema, né? Se a gente não fizer uma oferta muito bem qualificada, né, para o nosso público e mostrar uma seriedade e ser reconhecido por essa seriedade, né, no momento de ofertar, você não vai conseguir no futuro ter uma resposta, né? Nossa, eu tive uma visão agora. É que nós estamos voltando literalmente para o mercado do QI, né? Do quem indica. Não, mas eu tive uma visão agora, ouvindo o Eric falar, eu tive uma visão. Qual visão? Cara, imagina a seguinte situação. Você vai ter vendedores hiper personalizados por pessoa. Então, tipo assim, se um vendedor vai me abordar, tipo, você vai gerar uma persona de vendedor que, peraí, esse cara aqui vai se dar melhor se tiver uma vendedora de idade tal, de não sei o quê, com perfil tal, que fala desse jeito, e ela vai entrar em contato com o Juliano. Então, tipo, imagina que você vai ter vendedores hiper personalizados em IA, que vai ser, por exemplo, para você vai ser um perfil diferente, para você vai ser outro perfil, para você vai ser outro perfil. Vou pegar isso para... eu vou te dar um exemplo, 2 exemplos. Eu corto cabelo, eu sempre... Cara, nunca me ligaram falando, viu, seu cabelo já tá grande? Vem aqui cortar de novo. Pô, nunca, cara, me ligaram. Nunca, é verdade. Nunca, né? Nunca Outra me coisa. ligaram. E o cabeleireiro é um cara que ele sabe, mano, ele sabe, não sabe? Porra, ele cortou o cabelo, se ele tivesse CRM, cortou o cabelo no dia tal... Daqui 30 dias volta, em média, vamos falar Em média, você já sabe o comportamento. Eu, por exemplo, eu costumo cortar de 2 a 3 meses, de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses. Se o cara soubesse já o meu comportamento, ele já ia falar assim, ô Juliano, não tá na hora aí de você cortar o cabelo? Cara, eles não fazem isso. Não fazem, ninguém. Mas não é só isso. Pegar loja de veículos, você foi, comprou um carro 0. Aí passou 2 anos, 3. Nunca mais ninguém liga. Quando que esse cara liga pra você?
tá na hora de... não tá afim de ver um modelo novo? Pô, deixa eu fazer uma condição aqui. Você já você faz revisão. Troca o seu seminovo. Faz revisão a cada 6 meses. Tem um acompanhamento, né, na teoria. Então, assim, tem muita oportunidade. Existe muita oportunidade. Nessas conexões, né? Você vê muitas vezes o cliente tá ali, né? Cara, mas o que é isso? É uma falta de consciência ou é uma preguiça? Falta de consciência. Eu acredito, porque a pessoa, ela tá tão ali no flow de querer novos clientes, que esquece do banco de dados. Que esquece do que você já tem. Essa é uma boa pergunta. Eu fiz um trabalho recente, né, para um processo de olhar o banco de dados. Era um banco de dados grande. E, assim, muitas pessoas morreram, né? Não estava nem atualizado nesse sentido. Muitas empresas fecharam. Sim. Né? É o básico, né? É o básico. Do dado bem carregado na base. Não tem essa preocupação, né? Quem já morreu da minha base? Não, Que empresa que já fechou, né? Atualização, então, de dados. É que, assim, a gente entra naquela questão dos públicos, né? Tem o anônimo, tem o seguidor, tem o primeira compra, o segunda compra, o LTV. Então, você tem que entender qual é o nível do seu público, qual é o nível do seu cliente para que você possa ter um LTV com ele. Né? Como a gente falou, um lifetime value. Ou seja, qual é o valor, qual é o tempo de vida que esse cliente tem com a gente. E para criar novas soluções, novos produtos. Cara, 90% dos empresários não fazem isso. A gente acaba, dentro do marketing, né, quando se aprofunda, né, falando com um segmento muito corporate, né? Então, como é que a gente consegue ir reduzindo isso para o cabeleireiro começar a ligar para a gente e falar, tá na hora aqui, posso já marcar tal dia para você chegar e cortar o cabelo? O que na prática é relativamente simples, né? É simples. O Vinícius falou de consciência, concordo, tem um espaço de consciência aí, e existe um mar azul, que eu diria, em vários níveis para esse tipo de coisa. E nas grandes empresas, como você falou, automobilismo, por exemplo, né? Me parece, aqui é um chute apenas, né? É uma hipótese, por assim dizer. Eu acho que já existe uma cultura tão enraizada de que é o consumidor que vai atrás, que não tem uma cultura ativa de prospectar as pessoas. Né? E aí, quando a gente até conecta com uma visão de time de venda, eu tenho uma perspectiva que, e talvez eu esteja sendo até um pouco não adequado em falar dessa forma, mas eu tenho uma sensação que o vendedor de carro em vários lugares, ele é quase um tirador de pedido e explicador das características técnicas e um cara que ajuda a fazer o test drive. Ele, de fato, quando a gente vai olhar para uma venda mais personalizada, talvez exceto carros de alto valor, né? Agora, quando a gente pega ali na média da sociedade, me parece que o vendedor que está ali, ele pode ter essa oportunidade de ter a listinha para quem ele vendeu. Só que ele não é treinado, aí entra na consciência, né? E outra coisa, talvez ele receba tanta visita em loja que brasileiro tá, não sei se ainda continua assim, mas eu tenho a impressão que aquela frase, brasileiro ama carro, né? Que botaram na nossa cabecinha em algum momento da história, aí vamos brincar assim, né? Brasileiro gosta de fazer test drive em carro. Então, talvez aconteça tanta venda passiva, por assim dizer, que não justifique fazer alguma coisa desse gênero. Não sei, só hipótese que eu estou colocando aqui. Não sei. O que vocês pensam? Eu bato muito na tecla da consciência, porque é o seguinte, a gente tem 2 níveis, né? Tem o do vendedor e tem o do empresário. O vendedor por si só, cara, tá cada dia mais difícil a gente achar um vendedor bom. Tá cada dia mais difícil. Que realmente tem a lista, que tenha realmente ali seu banco de clientes, que realmente vai buscar, que vai prospectar, que vai... Realmente, são a maioria tiradores de pedido. Eles não querem a mais. Na verdade, aí entra a preguiça de querer estudar e correr atrás um pouco, de gatilhos mentais, estudar um pouquinho mais. Já o empresário, ele precisa capacitar os seus vendedores. Eu acho que ele deveria... Como nós, empresários,
acho que assim, a gente não pode depender do governo, né? E não falando mal nem nada, mas a gente não pode depender do governo. E nós é que temos a chave para transformação, não só dos nossos colaboradores, mas como toda uma sociedade. Esse é o nosso papel como um empresário. A gente tem dores, a gente tem desafios, óbvio que tem, mas nós é que temos que dar o direcionamento, nós que somos os líderes do negócio. Mas nessa prospecção, eu estou imaginando assim, a situação de que papel do cabeleireiro, por exemplo. Será que é consciência? Será que é processo? Porque, por exemplo, eu não vejo os cabeleireiros com uma planilha de Excel com data de cada um dos... O máximo é um caderno. No lugar que eu vou, eles têm uma planilha e eles registram, mas eu acho que isso é muito mais para controlar quem atendeu, quanto que cobrou, etc., do que fazer um É uma planilha muito mais de controle financeiro do que de... Porque assim, eu concordo que se você tem a data, se você tiver a partir desse momento uma IA, que ela começa a avaliar o de tanto em tanto tempo que essa pessoa volta, e até assim, pensando na situação, ele vai falar assim, cara, a cada 2 meses esse cara vem, e geralmente esse cara vem na terceira semana do mês, que é provavelmente depois que ele recebeu. Né? E aí ele vai disparar automaticamente uma mensagem de WhatsApp falando. Facilitaria bastante. O que eu acho... Já me veio um fluxo no N8N. Na cabeça. Cara, mas eu acho que vai ser muito isso, assim. Acho que as pessoas... Porque faz muito sentido... Falando com você, eu tive um insight aqui de uma coisa, né? Assim, por exemplo, hoje é comum ter as comunidades, né? Você teve um boom de mentoria, né? Sim. Hoje tem mentoria... Nossa. E você criou comunidades. Boa parte de negociações, né? Aquelas reuniões para você fazer uma imersão e tal. Isso é muito negócio ali, né? Muito... Sim. Então, a comunidade, ela também vende, né? Virou um canal de venda, estamos falando de venda, né? Mas abaixo da comunidade são pessoas, né? Sim. Então, no futuro de uma saturação de oferta, né? É igual, LinkedIn toda hora, né? Vai acabar que vai voltar para as pessoas, Sim. onde existe uma confiança, porque tem que ter uma relação de confiança para ter uma venda, né? Sim. E de alguma forma, talvez a IA vá no futuro falar, cara, você tem aqui o seu amigo, que tem um amigo que ele pode ser, fala com ele, né? Sei lá, algo do tipo que a coisa vai chegar na internet morta para voltar a relacionar. Você falou de mentoria, assim, realmente tivemos um boom de mentorias aí, mas... Putz, se você parar para analisar o mercado mesmo, você vai ver que a maioria das pessoas falam assim, não, 10 encontros comigo, essa é a minha mentoria. Qual é o acompanhamento? Qual é o acelerador de resultado? O que ele faz? Por que ele faz? Como ele faz? Qual é o resultado que entrega? Ninguém vê isso. A palavra mentoria realmente teve um boom de mercado, mas quem é mentor de fato, nossa senhora, tá faltando pessoas qualificadas. Eu acho que com o advento da inteligência artificial, eu acho que a palavra comunidade e pessoas não é que vai desvalorizar, eu acho que ela vai ter uma hipervalorização. Com certeza. Porque eu vejo um colapso no mercado de infoprodutores, de conteúdo, de mentoria, de ensino em geral, porque, de verdade, o volume de coisas tá absurdo. Além da questão da mentoria, né, e de comunidades, assim, que eu vi um movimento muito bacana, você vê aplicativo de namoro começou a ser aplicativo de esporte que marca corrida. Né? O pessoal está se conhecendo e se relacionando em aplicativo de corrida, não é? Sim. Então, assim, olha como a coisa está mudando e caminhando para essa questão de comunidades, né? E a gente está falando de clusterização. No final, a gente está falando de clusterizar, né? Eric, eu tenho uma brincadeira que eu faço que vai ao encontro disso que você acabou de dizer. No final das contas, se a gente for parar para pensar, que você falou, usou o aplicativo de namoro, né? O aplicativo de namoro, ele é um CRM one-to-one, vamos brincar assim, se a gente parar para pensar. Onde ele faz o match entre 2 pessoas.
E quando a gente pensa num CRM, ele busca também fazer um match entre uma pessoa que é cliente e um fornecedor que é empresa, né? No final das contas, na minha cabeça, né, que eu fico buscando extrapolar e, de alguma maneira, generalizar processos, né? O mecanismo que a gente busca a todo momento é dar match. É dar match. Tudo, né? Tudo gira em torno de dar match. É um matchmaking. Exato, né? E aí até me veio na cabeça, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês três. Alguma vez vocês precisaram ser estimulado por alguém? E talvez sim, né? Chegou a hora de você cortar o cabelo, por exemplo? Por que eu estou falando isso? Porque a gente estava pensando assim, será que um cabeleireiro precisa de ter um CRM? E vem na minha cabeça que talvez existam necessidades que a gente não tem necessidade de receber um push, de receber um estímulo. Porque são necessidades intrínsecas. Por exemplo, comida. A gente compra comida a todo momento. Você sabe, não sei, Daniel, me veio esse insight aqui. Eu trabalhei muito tempo com cobrança, né? Então, cobrar é muito difícil, né? Nossa! Se a pessoa não pagou é porque não tinha dinheiro. E super desagradável. Não é vontade de não... Né? Então, assim, e aí a pessoa falava, cara, quem cobra mais recebe primeiro, né? Então, assim, quando a gente fala de match, de estímulo, cara, se você pensa numa campanha, você é um profissional do marketing, o que você tem que fazer? Você tem que usar todos os canais, tenho que traquear o meu site, tenho que traquear meu web, eu tenho que dar quanto mais estímulos for possível. Sim. Né? Mas o que eu vejo que muda nisso, né? É que eu tenho que ser... a gente tinha o Big Data, agora tem Smart Data. Eu tenho que ser muito smart nisso, né, cara? Para não ser chato, né? Agora, você vai ser chato? Um pouco vai. Né? Não tem como fugir de ter uma oferta e não ser chato. Mas quanto melhor conseguir, quanto fizer dentro de uma comunidade, para determinadas pessoas específicas, acho que essa especialização é que vai diferenciar a conversão no final. Cara, vou trazer uma provocação aqui. Eu estou imaginando que essa coleta de leads, prospecção, eu imagino que a gente vai passar também por uma outra crise, que é hoje. Você acessou Humanos, você acessou o ChatGPT, você usou o N8N. Eu estava mostrando aqui há pouco o navegador do Perplexity do Comet. Tá muito legal, hein? Tá muito legal. Porque, assim, basicamente você pede para ele fazer, ele navega por você. O movimento que eu estou enxergando é que as máquinas estão assumindo como copiloto e vai chegar um momento que os cadastros, a execução e boa parte disso serão máquinas pegando o cadastro, preenchendo o cadastro e recebendo e-book, materiais, acessos. Cara, estamos falando de prospecção de máquinas? É que assim, não sei como tá nesse campo que eu vou abrir agora, mas será que a gente não deveria criar uma IA até para defender nós mesmos de tantas ligações, de tanta... Cara, é que assim, é muito... Porque a gente só fala sobre IA de prospecção, né? A gente tá falando de prospecção e de recepção, né? De recepção, bora. Ó, só que a tem gente um não novo tá... Vinícius aqui, você vem... É que a gente tá olhando só o nosso lado. A gente tá olhando só o nosso lado. Só que se você parar para olhar o lado do usuário, ele vai passar por uma grande transformação também. Sim. Então, o que eu estou imaginando é como que a gente vai lidar com a prospecção, sendo que a partir desse momento não é mais o usuário apenas que se conecta conosco. Pode ter uma nuvem ali, né? Pode ter uma nuvem. Pode ter uma você nuvem. não está enxergando exatamente o... Pode ser a sua IA falando com a IA do cara. Exato. Agent to agent. Agente por agente. Cara, isso já existe um protocolo. Isso vai ser uma loucura. Sim. Vai ter que ter alguma coisa que diferencie para a gente não... Eu bati na tecla do criar uma defensiva porque me veio muito o Obsidian, né? Que a gente cria as notas, coloca todas as coisas, depois conecta o ChatGPT e fala meio que criou um novo cérebro ali, bem rústico, né? Bem grosso modo. Mas
a partir de que momento a IA sabe exatamente das nossas necessidades? E aí entra o IA com o IA. Será que a IA não estaria preparada para a gente poder se defender de outros acessos? Para que ela saiba exatamente o que a gente precisaria, para que aí sim, ó, você precisa deste copo d'água. Então a gente teria essa IA defensiva. Entendeu a colocação, não? Eu tô tendo frio na barriga aqui, na verdade. Eu tô tendo frio na barriga porque eu tô imaginando situações em que o usuário, à medida que ele for evoluindo sobre o seu uso e adoção de inteligência artificial, ele vai, o cenário de captação, geração de leads, prospecção, ele vai mudar completamente. Interessante essa provocação que você fez, porque me remete a pensar que um dos maiores desafios que quem quer focar em buscar dados relevantes é a curadoria do que chega para a gente. E esse agente que receberia todo o bombardeio de mensagens, por assim dizer, precisaria ter um agente receptor que faz a curadoria do que é relevante e do que não é relevante. Né? E talvez tenha até um opt-in entre as IAs. Você me deu um insight agora. Pensei numa IA, numa área de compras de uma empresa, fazendo a compra. E chegando e mostrando, eu fiz aqui, eu contratei aqui a empresa para fazer esse serviço. Então, mas a negociação é isso que é mais louco, porque você vai ter IAs de compra, IAs de venda, porque a IA de compra, ela vai buscar o melhor preço, o melhor fornecedor e vai negociar com o vendedor, que é uma IA também. Sim. Você vai ter que controlar o nível de proatividade da IA. Até onde ela vai ou não. Autonomia. Né? É autonomia, porque hoje o ChatGPT está assim, né? Por exemplo, eu uso o Gama para fazer umas apresentações. Eu também, e peço para o GPT fazer um briefing. E o GPT às vezes fica com ciúme, ele já fala assim, não, você não quer que eu já gere aqui a apresentação, né? Eu falo, não, pode gerar só o briefing que eu vou fazer a apresentação no Gama. Você parece que gerou um incômodo ali, né, na IA, né, cara? É maluco isso. Como que vocês enxergam a inteligência artificial / prospecção e geração de leads executando as atividades que antes eram as pessoas que faziam? Porque hoje é um porre você ficar revisando dados, fazendo assim, tem duplicidade. Eu imagino que a própria questão de duplicidade de lead é uma coisa que a IA... Eu acho que assim, eu vejo muito, eu posso falar pelo que a gente está fazendo na Credify. A gente criou uma infraestrutura para receber a IA. E criou uma orquestração. Então, eu acho que assim, as empresas vão ter que estar pautadas em ter uma infra para lidar com a IA, porque você tem que ter um certo infraestrutura. Quando você diz infraestrutura, é você montar servidor de IA, por exemplo. Eu falo muito mais estruturação do seu dado, né? Porque quando você pega um N8N, por exemplo, né? A digitalização. Tem mais de 1000 integrações, né? Tá, mas eu começo num fluxo, eu começo a ligar as coisas e tal, né? Uma empresa, você tem os softwares lá da empresa, o software principal, você tem o CRM, você tem um RP e tal, né? Como é que isso está numa camada de integração para que eu plugue uma IA que vai falar com o CRM de vendas, que vai falar com a parte financeira, que vai falar com a minha produção, né? Ou com a parte do histórico de informação. Então, se as empresas não pensarem numa infra de conexão, né? Numa camada de integração com o IA, para que a IA passe a ajudar. E que você tenha visibilidade e orquestração disso, que eu acho isso principal, né? Porque senão pensa o seguinte, você está vendo a IA entregar algum resultado, mas você não sabe quais as requisições ela fez, o que ela acessou. Então, a gente está nesse ponto onde a gente criou essa orquestração para, antes de plugar, né, todas as IAs e tudo, a gente já saber o que ela está fazendo. Peraí, deixa eu ver a requisição, deixa eu ver o retorno dela, para onde ela está olhando. Então, acho que eu acho que isso é um diferencial. Você ter essa infra, você ter essa conectividade e a orquestração para poder você evoluir com o IA, né?
sem ter medo, assim, né? Para você saber onde estão as coisas. Isso que você trouxe, Eric, me remete a pensar a pessoa que eu estava almoçando hoje, no almoço, o Guilherme, um amigo meu, ele trabalha exatamente com isso, segurança de IA. Existe aí orquestração, governança, quem pode acessar o que pode entrar, o que pode sair, e isso a gente ainda está engatinhando nesse aspecto, né? E você até comentou do consumo dos dados. Em grandes empresas, na minha perspectiva, o ideal é eles terem um data lake house, né? Que vira ali um repositório centralizado de todos os dados, enriquecidos preferencialmente com dados da Credify, né? Boa. Eu acho que tem um ponto aqui que eu até perguntei da questão da infraestrutura, porque para quem está trabalhando com IA sabe que você colocar tudo na nuvem e existe um data lake importante, você colocar isso para rodar em LLMs que estão rodando. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Porque uma coisa é você ter o seu servidor, monta uma infraestrutura, instala as LLM e você roda. Você tem o domínio dele. Você tem um controle local, ali, você tá falando. Local. Porque, por exemplo, eu estava fazendo os testes e eu sei que é uma fortuna você rodar, tipo, qualquer teste rodar na nuvem. Meu Deus do céu, é dinheiro escoando. Sim. Escoando. Sim. E aí você fala assim, pô, faz mais sentido às vezes você montar... Por isso que eu perguntei, às vezes faz mais sentido montar uma infraestrutura interna e rodar a inteligência internamente, até por questões de segurança, porque quando você fala de uma rede neural, como que você tem certeza que esses dados estão sendo tratados com segurança e não estão sendo anonimizados e colocados dentro de um data lake maior? Nesse sentido que você está trazendo, eu até diria que existe nas letrinhas miúdas, vamos brincar que ninguém lê, né? Quando a gente assina um GPT da vida, que os nossos dados podem sim ser usados para treinar modelo. E são, pelo amor de Deus. O que o Tanto GPT... que a IA sugere software para você. Exato, exatamente. Ela sugere, né? E ela sugere, imagino eu, baseado numa quantidade de interações que ela teve com ou de algum tipo patrocínio. De repente, por que não? Eu até digo mais, assim, até existe uma não compreensão, às vezes, de que esses dados, eles entram em redes neurais, e redes neurais são 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, trafegando, só que você não sabe o que é a informação. Quando eu trabalhei no Facebook em 2014, 2015, e essa já era uma discussão recorrente, que é quando você é enfiado, seu perfil, seus dados, suas informações, são enfiados numa grande base de dados anônima, que não sabe que é o Daniel, que é o Vinícius, que é o Eric, que é o Juliano, não tem nome, mas tem comportamento, esses dados não te pertencem mais. É verdade. E a gente está assim hoje. Essa é a real. Mesma coisa quando você mete isso numa LLM. Sim. Que aí é muito absurdo isso, porque o pessoal não entende que depois que você enfiou numa LLM, não tem como tirar. Não tem volta. Já era. Não tem volta. Porque o dado virou... Eu gosto de fazer o paralelo de você comer um negócio, você sabe o que você comeu foi utilizado? Você comeu um hambúrguer, você sabe onde virou unha, onde virou cabelo, Não. onde virou... Não Faz tem parte como. de um todo. Faz parte de... Aquilo se desfez dentro do seu organismo e passou a existir em algum lugar. Vai ter um desafio muito grande, né, para o governo regulamentar, né, o uso, né? Acho que isso está muito acima de LGPD, né? Tá. Porque, tudo bem, você pode ter leis de proteção, já são bacanas, já tem um processo de governança, isso funciona, mas a IA vai mudar isso. Né? Vai. É que a evolução vai. é exponencial, né? Começa por aí. Nós, seres humanos, a gente levou milhões de séculos para ser quem somos. Num piscar de olhos, a coisa se tornou... Mas é que a gente está chegando num nível que, assim, tudo que está entrando na internet... Legal, você tem um site público, a IA entrou no seu site, captou suas informações, fez cadastro, levantou dados, etc., entrou na sua base de prospecção e de leads,
e vai receber seu e-mail marketing, esses dados, eles estão públicos. Aberto para todo mundo. Sim. Eu tenho comigo, brincando com a teoria da conspiração, que por mais que a gente queira ter privacidade, a real é que a gente não tem, na minha leitura. Vou trazer uma pergunta Não aqui. Somos Chegou uma pergunta dos nossos espectadores aqui. Opa! O Gonzalo Raposo, ele está mandando uma mensagem perguntando aqui: de que forma a IA pode otimizar o funil de vendas desde a captação até a conversão de leads? A gente pode ir até a captação, porque esse é o episódio de prospecção e captação. Porque depois, Gonzalo, o conversão e nutrição e engajamento é nos próximos episódios. A IA, ela pode, já tirando o elefante da sala, a IA pode sim fazer conversão. Mas eu acredito que quando a gente pensa em produtos de médio ou alto ticket, nada como a humanização para poder resolver essa questão. Entra naquele papel de a internet está cada vez mais difícil por causa justamente dessas IAs, e o quem indica, o Daniel tá aqui, carne e osso, pô. Vou fechar com ele, o Eric tá aqui, carne e osso. É muito mais fácil eu fechar essa questão. Mas a questão de prospecção, tudo volta naquela coisa. Você tem que entender necessidade, oportunidade e desejo. Qual que é o seu produto? Se ele é mais pautado em necessidade, oportunidade e desejo. Necessidade, a pessoa vai no Google, então você sabe exatamente onde você tem que ir. Oportunidade e desejo, mais Meta Ads, ou Taboola, Outbrain, LinkedIn Ads, enfim, todos os outros ads aí da vida, onde você tem que despertar esta necessidade nessa pessoa. A IA, ela vai te ajudar até um certo ponto. Então, na parte de prospecção, você pode ir para uma ferramenta que captura nome, e-mail e telefone. Existem IAs aí que entram dentro do perfil da pessoa, vê os seguidores e começa a pegar nome, e-mail e telefone. No final, a gente vai passar algumas ferramentas, né? Então, aguarde aí. Tem ferramentas que podem te ajudar. O próprio ChatGPT mesmo te ajuda a criar roteiros, criar copies, criar todas essas coisas. Você já entrou no tema, já discorre. Ferramentas de prospecção inteligente e acessíveis. Tem qual várias. Qual é o seu cinto de utilidade? Hoje eu utilizo bastante a Redrive. A Redrive é uma ferramenta meio que junto com o CRM, junto com tudo. Cara, para mim tá sendo uma mão na roda, assim. Né? Óbvio, tomar cuidado com disparos, porque aí você tá meio que infringindo de fato as regras do Meta Ads, então faça anúncios, traga leads e aí você vai qualificando melhor o seu público. Não adianta você ter um banco de 55 mil leads, sendo que você não conhece o cliente ideal, você não conhece qual é a dor real daquele cliente, porque você precisa solucionar a dor num long time value, como a gente falou. Então, existem diversas ferramentas. Então, a prospecção vem daí. Aí, depois é o humano, contato, conexão. Conexão verdadeira, não networking. Não é nome, e-mail e telefone que você vai sair vendendo e disparando para tudo colocar. Pensa no netweaving. O que eu, Vinícius, posso oferecer aos meus convidados? Futuramente, pode gerar uma reciprocidade, mas tem que vir a partir de mim, do meu coração, o que eu posso agregar na vida das pessoas. Simples assim. Boa. Eu acredito que a questão do ICP, né? Qual é o meu cliente ideal? Né? Qual é o meu nicho ideal? Qual que é a minha comunidade? Acho que ajuda muito nisso, né? Ajuda demais. Você tem de falar Gemini, GPT. Acho que todas as IAs são boas nisso, são muito boas nisso, né? Então, se as empresas começarem primeiro a saber quem é o seu cliente, quem é o seu ICP, eu acho que é o primeiro grande passo, né, para ela se conectar mais com o público dela, né? Para ela aumentar comunicação as vendas assertiva, dela, né? Aí sim ela vai buscar uma geração de leads, ela vai qualificar o lead que ela já tem, ela vai tratar a base que ela já tem, ela vai de repente olhar o churn para saber que ela tinha ali um grupo de clientes de um determinado KINAI, né, de uma determinada natureza jurídica que talvez não faça mais sentido para ela. Sim. E aí ela vai voltar para a IA e vai ter o ICP. Então, acho que, assim, de uma forma prática e simples, eu acho que conversar com a IA sobre o ICP, lá mostrar a base para a IA, quantificar a base, acho que aí é um bom começo, não é, Juliana?
Eu achei interessante esse ponto que você trouxe também, Eric. E eu pensaria num passinho atrás também no seguinte aspecto. Qual é o tamanho da empresa que vai atrás dos clientes? É pequena, média ou grande? Porque se a gente pensa numa grande, por exemplo, ela vai ter recursos muito grandes e potentes para fazer um monte dessas coisas que a gente está falando em massa. Se a gente está falando de uma pequena empresa, vamos pegar até microempresários individuais, né? De repente, ele pode usar o próprio Gemini GPT para ajudar a descobrir qual é o ICP dele. Ele vai lá, descreve, e aí o Gemini, o GPT, o Claude, seja lá qual for, conversando, vai falar assim, olha, o seu cliente ideal está no Instagram, o seu está no TikTok, o seu está no LinkedIn, perfeito. E assim por diante. Até porque eu gosto de dizer que CRM, antes de ser ferramenta, ele é um conceito, que é a gestão da relação com o cliente. Eu até brinco que CRM acontece na padoca da esquina de casa, que quando eu chego, o chapeiro fala, Daniel, vai o pão na chapa bem tostadinho e o café puro? Isso é CRM, né? Relação, gestão da relação com o cliente. Ele pode fazer um cross-sell. Olha, chegou um cappuccino novo que você não experimentou. Você não quer provar o cappuccino aqui? Aí faz um upsell. Você tá pegando o médio, pega o grande. E esse CRM tá rodando nesse momento tá rodando na cabeça do chapeiro. Da pessoa, exatamente. Porque o chapeiro sabe, ele te conhece. Isso. Ele sabe o que você compra. Exato. Ele sabe o que você gosta. Ele sabe que horário você vem. Sim. Sim. Que dia você vem? E se você falta, ele fala assim, aconteceu alguma coisa ontem? Você não veio? Né? O chapeiro, a cabeça do cara já tá ali na... É um CRM vivo, né? É um conceito aí, legal. Conectando a questão da IA, no meu caso, né? Como eu sou empresário de mim mesmo, vou falar assim, eu uso a IA nessas etapas de prospecção para, primeiro, me ajudar a detectar quem é meu cliente ideal. Quem é meu cliente ideal? Aí eu pego e falo assim para ele, onde estão? O que comem? Né? Vamos brincar assim, né? E com base nisso, eu, por exemplo, gosto de usar o LinkedIn e Instagram, onde eu copio os dados que estão lá no LinkedIn, e eu faço isso manualmente, inclusive, porque eu quase fui banido no LinkedIn por usar ferramentas de automação. Ele, bloqueou minha conta um dia. Aí eu entrei em contato, aí eles desbloquearam e falaram assim, não usa a ferramenta de automação que a gente está banindo contas. E se você recorrer, pode ser que você seja cortado, né? Ser cortado. Então, aí eu comecei a fazer na mão. Eu seleciono com o mouse o perfil da pessoa, colo lá no Gemini e falo assim, diante do que você me falou que é o perfil do meu cliente ideal, esse cliente aqui, ele é ideal para mim? Aí ele me responde. E aí ele me responde trazendo uma mensagem, me descrevendo o que é essa pessoa e como eu devo me relacionar com ela diante dos dados que estão lá. E, inclusive, se eu ainda não tenho conexão com ela, ele me gera uma mensagem de conexão para eu mandar, ele me gera uma segunda mensagem para eu chamar a pessoa para uma reunião personalizada, com base no perfil da pessoa. Só que eu faço isso manualmente para não correr o risco de sobrecarregar. Por isso que eu falei, qual é o tamanho da empresa? No meu caso, como eu sou eu comigo mesmo, rende eu fazer assim, porque é muito mais qualificação do que volume. Exato. Qualidade de novo. Qualidade. Você conseguir, através da IA, ter uma memória melhor, talvez. Porque, por exemplo, do mesmo jeito que o chapeiro, eu gostei do exemplo do chapeiro. O chapeiro, ele sabe porque ele tá ali no dia a dia. Sim. Só que a gente, no nosso dia a dia, corporativo, empreendedores, etc., até mesmo cabeleireiro, eu, por exemplo, palestrante, eu sei que tem pessoas importantes no meu WhatsApp com quem eu deveria manter mais o relacionamento, só que cara, se eu ficar fazendo só... mandando mensagem no WhatsApp, eu acho que eu não faço mais nada na vida. Exato. Entendeu? Porque você vai ficar falando, e aí fulano, e aí ciclano, e aí beltrano. Passando só porque eu lembrei de você. Não, e aí você não para você fazer o que você tem que fazer. Você tem que fazer conteúdo, você tem que fazer 1 milhão de outras coisas.
E aí eu acho que entra nessa questão de o CRM se tornar cada vez mais uma ferramenta automatizada em momentos. Faz total sentido. Porque você sabe que você vai ter que falar com essa pessoa em algum momento. Sim. Por mais que no dia a dia... Mas o gatilho tem que ser ativo. E eu acho que esse que é um ponto interessante. Sim, porque O momento, né? O momento, o momento, mas geralmente, e maior parte das IAs, é a gente dando input para a IA e aí a gente tem da devolutivo. Sim. Eu quero chegar num outro estágio que eu acho que é uma provocação para o CRM. Boa. Que é o CRM virar e falar assim, amigão, você tá esquecendo aqui do Eric, que o Eric é um puta cliente seu, você já não fala com ele há 3 meses, há 1 ano, tá na hora de você mandar um oi pro cara. E aí você tem que mandar, aí você lembra desse cara, que esse cara te contratou para fazer não sei o quê, mas você tem... Porque, cara, na nossa cabeça a gente não vai lembrar. É humanamente impossível. E vou até mais. Eu vi o Instagram dele aqui, ele tá precisando exatamente de você neste momento. Sim. Porque dá para você. Excelente provocação, Juliano, porque isso vai totalmente ao encontro da CRM. O exemplo que eu dei manual que eu faço é que eu ainda sou pequeno, mas mesmo sendo pequeno, é o que você comentou. Vaza a oportunidade entre os dedos pelo fato de não ter uma ferramenta que me lembra. Que seja ativa. Ela traz ativa. Porque eu acho que assim, a gente acaba partindo muito do princípio de que o CRM é mais um repositório. Não. Não é só isso. É um lugar... Mas é o que dá a sensação. Sim. Porque é como se assim, a gente está falando o tempo todo de imputar dados, coletar dados, preencher dados, mas tem que gerar inteligência. E a devolutiva, né? A ação. Eu lembrei de uma coisa conectada com o chapeiro, tá? Que é... Nossa, isso me remete a 2017, uma palestra que eu fiz em Campo Grande, cara. Olha de onde veio o negócio. Eu dei esse exemplo do chapeiro lá atrás, e me ressurgiu agora aqui na memória isso. Eu brinquei assim, como o CRM é um conceito, e a gente, quando pensa numa grande empresa... O que a grande empresa quer fazer é a mesma coisa que um chapeiro faz quando você chega na padaria. Só que numa grande empresa não existem chapeiros que tenham a memória para fazer aquilo acontecer. Portanto, o CRM ele se transforma numa ferramenta que te imune de mecanismos para recordar o que aquela pessoa gosta, como que ela gosta, em que momento ela gosta, para que você possa manter a relação. Cara, pensei 2 coisas aqui, pegando esse gancho. Você vai chegar na padaria, vai ter uma câmera, vai te identificar, vai ter uma tela na frente do chapeiro falando aqui, Daniel gosta de pão com manteiga, mas já vai dar um insight para ele. Ele já vai virar, te cumprimentar, vai o pão. Ele já tá ele fazendo. Pode esquecer, né? Não, ou senão já saiu o pedido lá. Porque você está falando de antecipação. Eu vi uma pesquisa uma vez da Amazon que eles patentearam um sistema de entrega que era muito louco, era um sistema de logística. Quando você pesquisa um produto a primeira vez, ele automaticamente já manda para o centro logístico e dispara o produto na direção do centro logístico mais próximo que você tem. E aí ele sabe... Só pela pesquisa. Só que ele já sabe que você vai comprar o produto, a propensão de comprar o produto. Em algum momento você vai comprar. Isso foi patenteado pela Amazon, tipo uns anos atrás. Eu acho que a gente vai chegar num nível que é justamente esse. De predição. Predição. Você não só entrou ali com a câmera... Mas vamos supor que ele sabe prever a probabilidade de que você vai naquele restaurante, naquele dia, naquele horário, e vai pedir aquele prato. E ele já vai sair o pedido na cozinha. O que é assustador é que a gente tem a parte pessoal e a parte profissional, né? Porque o chapeiro,
cara, é amigo. A gente tá vendo todo dia, conhece tudo. Agora, quando uma pessoa desconhecida, uma empresa faz isso, você fica meio assim, entendi. Você entra no problema de ética de coleta de dados. Sim. volta naquela a questão próxima da pergunta, até onde é o limite? Até onde é o limite? Até onde é o limite. Agora, você vê, no fundo, né? O que a IA está fazendo é tirar uma coisa que seria manual e deixar você focar no seu core, né? Sim. Na sua atividade principal, né? Talvez o cabeleireiro que a gente comentou, ele vai ter uma Alexa que ele fala o nome do cliente e na data ela já vai mandar automático para ele, né? Ou ela manda automático ou ela lembra pro cara ligar. Ela E lembra pro eu cara acho que ligar. eu acho que a demanda por coisas assim, humanas, ela vai aumentar. Ela não vai diminuir. Eu acho que ela vai ser maior. Tipo assim, você vai querer fechar negócio com a pessoa que marca um encontro. Sim. Que vai pegar ali a pastinha, vai sentar na mesa com você, vai olhar olho no olho e vai conversar. Hoje já tá um pouco mais assim, né? As coisas, elas estão... Eu vejo, assim, pela parte do meu serviço, né? Como eu faço muito palestra, muito evento que não acaba mais, eu percebo que as pessoas estão deixando de ir mais para evento e priorizando coisas assim, ó. 4, 1 a 1. Pode ver que as grandes massas de eventos que antes eram 500, 10 mil pessoas, tal, não sei o quê, hoje uma sala de 50 é o que resolve. É aquela coisa que você vai entender quem é a pessoa, entender a necessidade dela e aí poder ajudar ela de fato com alguma coisa. Então as coisas se tornam até eventos mais caros, mas menores, né? Então eu vejo que o 1 a 1 tá voltando para a época do tete a tete, da venda-venda. É o valor do lead, né? Porta. Você vê O que o lead qualificado é mais caro, né? Então, assim, não é volume, mas sim qualificação. Né? Então, todo mundo está começando a entender isso, né? Sim. Que até quando você pega uma mídia, o volume que você precisa ter para chegar no seu ICP e converter, o que você joga fora? Sim. Porque aí volta para o ICP, né? Uhum. E a gente está falando de situações que a gente vai começar a passar a conhecer as pessoas. Qual é o momento certo? Não é só o ICP, mas é também o não momento. Sei se, o momento. Sim. Momento ideal, não tem o IMP, momento ideal de Se a gente prospecção. for um pouco mais fundo, olhando para a pessoa em si, a gente... Aí entra o papo de coach, né? Mas vamos lá, entendendo um pouco dos temperamentos dela, da condição que ela tem, se ela faz terapia ou não, se ela... Aí ela já tem uma probabilidade a mais de comprar uma determinada água, que é da marca XPTO. E a gente está entendendo tão pessoalmente da pessoa que a gente sabe exatamente o que ela precisa, por que ela precisa. Esse é o X da questão. Eu quero voltar na sua pergunta sobre a questão do limite ético, né? Que você perguntou. Quando a gente pensa em ética, uma questão muito importante é a transparência. É muito relevante que os dados do nosso cliente, do nosso lead, do nosso prospect, tenha clareza para ele para que vai ser usado aquilo. Porque se eu tenho os dados de uma pessoa e ela me autorizou a usar para um propósito específico, se eu vou usar para outro propósito, pela LGPD a gente não pode, por exemplo. Né? Então, se eu vou num evento de 5 mil pessoas e tem um cara da revista na porta pegando lá e eu assino dizendo que eu estou autorizando para ele usar para me mandar e-mail, ele não pode usar para me mandar WhatsApp, por exemplo. Só para ilustrar, até por canal diferente, por assim dizer. Além da questão de transparência e uso do dado, uma outra coisa que eu acho muito relevante e importante a gente colocar é que com esses dados a gente pode descobrir vulnerabilidades dos nossos leads e prospects. Com certeza. E usar essas vulnerabilidades de maneira inadequada para vender, isso não é ético. Por exemplo, só para ilustrar aqui numa hipótese,
Descobre-se através de navegação da pessoa no Instagram que a pessoa está com tendência depressiva ou ansiosa, seja lá o que for, que remete a ela a pensar que ela não está com autoestima boa. Aí vai lá e faz uma publicidade de compre um negócio para você passar no rosto, qualquer que isso vai deixar você feliz. Cara, isso São me... terapias mesmo, né? me trouxe... Terapia. Na verdade, eu estou Entendeu? pensando aqui na parte de prospecção e vendo tudo que a gente está conversando sobre relacionamento, me veio à cabeça a questão das parcerias estratégicas, né? Porque eu imagino que num futuro não muito longe, na verdade, a coleta de leads vai ser colaborativa, vai ser collabs. Com certeza. Porque, por exemplo, assim, você tem um high ticket B2B, e aí você tem o cara que quer o lead para vender carro, que é o mesmo cara que tem dinheiro para comprar um apartamento, que é o mesmo cara que tem dinheiro para contratar uma ferramenta X ou um serviço Y. Sim. O que faz sentido para mim é que se una forças para se criar experiências, para se Hubs, coletar... para se É por isso que a gente Porque você cria fala assim, ecossistemas. você fala assim, o meu cliente ideal é X. Então, peraí, eu vou criar um sistema de high ticket com parceiros estratégicos, sei lá, uma BMW, um não sei o quê. E aí você pega todos e fala, como que a gente vai fazer uma ação juntos para esse público? Sim. Né? É bem isso, na verdade. Eu acho que as coisas já estão meio que caminhando para isso. Já estão surgindo pequenos polos de ecossistemas, né? Apesar de Alphaville, a gente não pode falar essa palavra porque, infelizmente, tem muito bandido, muito nego safado que não tem integridade nem ética utilizando disso. Mas, só para esclarecer, existem ecossistemas reais que são grupos de empresários de um determinado nível, um determinado valor, e você acaba contribuindo e ajudando. E vai se comissionando e vai se entrelaçando entre si, Você vê isso criando um até no M&A, CRM né? compartilhado. Às vezes uma empresa maior compra uma empresa menor, no caso de determinados mercados que ela acessa, de determinados clientes que ela acessa, passa a ter autorização através dessa Faz mais sinergia sentido comprar a empresa para ter os leads para do que... acessar, né? Muitas vezes, né? Caramba. Ou uma parceria. Mas né? isso já Isso vem- remete à questão nicho, comunidade, o que a gente falou aqui. É verdade, é verdade. Eu concordo plenamente. Acho que isso já vem até antes, né? Na verdade, Sim. porque antes do Não, inteligência o artificial... Eric antes, trouxe quem um outro comprou tema uma aqui empresa? que é basicamente uma outra fonte de captação, de prospecção e geração de lead é comprar empresas menores. Então. Mas Não é? verdade. Pô, vou comprar uma empresa aqui que tem uma base de clientes não sei o quê. Sai mais barato. Em vez de ele criar campanhas para prospectar Sai aqueles mais clientes, ele barato. compra a empresa Sai mais inteira. barato, Sai mais barato. Sai mais barato. Olha que maluquice. É muito legal assim você ver esses... Hoje, na internet, já existe checkbox que explicitamente está dizendo: você permite que a gente compartilhe os seus dados com nossos parceiros? É que ninguém lê. Só né? Normalmente questão tem. da LGPD. Você aceita receber mensagens nossas? Aí tem outro. Você aceita que a gente compartilhe os nossos dados com os nossos parceiros? Que aí é essa expansão da visão do Aliás, hub. eu tenho um ranço com a LGPD. Para mim, você resumiu a LGPD. A LGPD, para mim, é um checkbox. Me prove o contrário. Olha que É interessante. difícil provar o contrário quando a gente pensa igual, né? Tem uma provocação interessante para fazer para a gente aqui. Eu tive um chefe mexicano na época que eu trabalhei na Sony, que ele falava assim: as leis e regras existem para nos proteger. E eu não entendia ele falando isso, né? Naquela época que ele falou aquilo. E hoje, quando eu observo numa perspectiva estruturante, sempre que a gente vai para o coletivo, a gente precisa de estruturação para se relacionar, apesar de algumas coisas acabarem inibindo a nossa atuação em negócio, por exemplo.
né? Mas a gente precisa de estruturação para se relacionar. Ética, de certa forma, é uma construção de um conjunto de combinados para que possamos juntos aqui viver, né? E ética. que entra naquela coisa de integridade realmente, é a conscientização de Sim. tudo isso. E lembrando que ética não é uma lei. Não. Tanto é que existe nada a ética ver. dos advogados, ética dos dentistas, A minha ética dos única enfermeiros. preocupação ela é com grupal, isso ela é é saber daquela se as comunidade. pessoas conseguem analisar isso. Então, esse que é o Esse ponto. é o grande problema. Esse é o né? problema. Do LGPD? A LGPD, Não só a LGPD, é como Na verdade, as como leis todo. digitais... Já né? é difícil por si só. Né? O problema de lei digital é que, assim, muitas vezes elas são inaplicáveis. E aí, isso que me deixa... Entendi. Me deixa chateado. Porque Uhum. uma coisa é você virar e falar assim, beleza, vamos usar seus dados desse jeito. Ok. Uhum. O que garante que o estagiário daquela empresa não pegou um pendrive, não acessou todos os seus dados, baixou no do computador para o pendrive, levou lá na Santa Efigênia e foi vender isso? Aí tem governança. Aí entra tem governança. ISO, PCI. Então, Sim, Não, PCI. mas aí é que sim. tá, tipo... Mas até o ponto, você precisa ter... E outra, Em- até descobrir... sim. Putz, deixa eu ver. Em empresas que deveriam e devem seguir a norma, por exemplo, só para citar, você falou PCI, né? Eu trabalhei na Redcar, que hoje é rede. Eu não tinha acesso ao USB para colocar pendrive. Eu não podia sair com o papel da empresa, porque eu poderia levar a listagem dos clientes, por exemplo, só para brincar aqui como hipótese. Então, quando você pensa numa empresa grande e que segue as regras, e aí tem auditoria forte, Cara... tem um monte de bloqueio. eu tô pirando aqui, de sabe por quê? corporativas, mas e os Sim. pequenos, médios? Não, Até então, grandes mas é empresários. que isso com a IA acabou isso, entendeu? Porque hoje, por exemplo, eu não preciso mais baixar o arquivo. Se eu pegar um smartphone, rodar o Excel aqui, gravar um vídeo da planilha rodando, É verdade. eu jogo no ChatGPT, jogo no Gemini Sim. e peço para ele planilhar os dados que ele viu no vídeo Sim. e já era. Não façam isso em casa, A vulnerabilidade tá? está muito maior hoje, né? Né, muito eu mais. acho que... E aí Sim. entra na questão de captação de leads, entra na questão Sim. de prospecção, porque nesse momento, a captura dos dados para colocar num CRM como prospecção, ela está muito mais agressiva. Eu vou dar o exemplo das ferramentas de scrapping. Isso daí já existe há 30 anos. Ferramentas de scrapping de e-mail e celular são ferramentas que existem há 30 anos, pelo amor de Deus. Sim. Só que, agora com a chegada da IA, a tendência do scrapping é ser infinitamente vezes pior. Você digita no GPT lá, como é que eu faço um scrapping no site, dá o código em Python para você Vrau. E roda perfeito. E roda. Então, assim, o que está acontecendo nesse universo, e aí eu acho que vai entrar muito com essa questão, porque hoje o input de dados, o scrapping, é uma técnica cinza de você coletar prospecção e geração de leads. Sim. Técnica cinza porque, eu digo que é cinza porque ela nem é contra a lei, Uhum. mas ela também não é muito aceitável, porque, por exemplo, o scrapping mais antigo que tem era de grupo de Facebook. Você tem ferramenta de... Você vai lá, ele começa lá, aí ele pega tudo lá, e-mail, pega celular e tal. Você fala assim, caraca, cara. Preço de passagem aérea. Preço de passagem Tem aérea. muitos sites que olham os preços para saber qual companhia tem o menor preço. É que é uma tecnologia disso. Sim. Scrape. É o scrapping. Só que esse scrapping vai ficar mais agressivo. Sim. Eu digo que nos próximos 2 anos, esse scrapping... É porque o scrapping, ele literalmente vai de encontro com os problemas legais. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa de Deep Search, Deep Research nas inteligências artificiais, hoje você já tem analytics mostrando que sites estão sendo mais acessados por IA do que por ser humano. Uhum.
é meio que com a regulamentação para tratar casos de exceção, né? Casos de ocorrência, para saber se havia uma proteção. É a lei pouco do de... que eu vejo, né? Assim, porque na prática, com toda a tecnologia, com tudo, realmente é o clique, né? É o clique. Um comparativo bem bobo assim, mas é aquela coisa de... Ó, existe lei para se você passar fora da faixa, vai ser multado. Quem é que visualiza isso? Vocês sabem que tem essa lei, Sim. mas não dá. Essa é a grande preocupação. Não dá. Não tem... Então, a lei se torna inaplicável. Exato. E aí uma lei para se tornar inaplicável é besteira ter. Por isso que eu falo da brincadeira do checkbox. Porque você tem o checkbox, mas você não necessariamente aplica a lei. A lei é criada pela exceção, né? Um dia não estava negócio da bebê nas filas, a bebê newborn. E os caras mandaram um projeto de lei para que não podia ficar com a bebê newborn na fila. Você fala, cara... Mano, eu quero bater minha cabeça na parede. Para que você não vá numa fila com newborn, que você tem cabimento. Então, assim, Exato. É fazer uma regra pela exceção, né? Assim, a gente tem muito isso aqui, né? A regra pela exceção. Demais. Só que que é muito engraçado. Você vê, eu vejo assim... Aí a gente vai entrar em pauta de política, não vai dar certo. Não, eu tava vendo uma reportagem, eu não lembro onde que era agora, mas eu vi ontem, assim, que era falando sobre o volume de leis. Volume de leis. Sabe qual que é o país que menos tem leis no mundo? Japão. Sabe um dos que mais tem lei? Brasil. Brasil. é um absurdo. Eu vi. Mano, cara, é que assim, que é E o engraçado é que a gente leva a fama do jeitinho brasileiro, né? Então, mas eu acho que é justamente por causa dessa questão das exceções. Porque assim, você não tem uma regra que seja uma regra simples e clara. Concordo. Simples e clara. Mano, causou dano, foi culpado, acabou. Agora, você não tem... E aí vai se criando a regra, da exceção, da exceção, O da que exceção. gera brechas e brechas e brechas também. De interpretações. Acho que assim, isso é que eu acho mais louco, né? Mas, pessoal, a gente tá fugindo. Fugindo Bom, eu acho que a gente está indo no caminho, assim, da... O que vocês acham que faltou falar sobre a prospecção? Acho que a gente falou bastante coisa, né? Pra Foram caramba. vários insights, né? Eu acho O que faltou? Eu acho que o que falta agora é só o esforço daqueles que estão nos assistindo em continuar esse árduo trabalho, né? Que é criar o pipe, prospectar. Eu acho que tem um elemento interessante na minha leitura. Eu acredito que no processo inteiro de vendas, a fase mais desafiadora é a prospecção. Por que eu penso isso e falo isso? Porque quando a gente observa num funil o processo de conversão, você olha lá, você aborda 100. Dos 100 que eu abordei, claro que depende do nicho, depende do que, etc., eu fecho 10%. 10%, só para ilustrar. Então, eu abordei 100 pessoas para converter 10%, né? Só que isso aqui é o motor da coisa, é a alma do negócio. Se eu paro de prospectar, é a mesma coisa que eu parar de colocar água em uma planta. Então, eu acredito que um elemento relevante que aí, de certa maneira, o CRM nos ajuda a diminuir essa fricção do processo de prospecção é encher a boca do funil de lead qualificado é muito relevante. E isso envolve muito mais soft skill que hard skill.
envolve disciplina, envolve você ter perseverança, envolve você ter consciência de que você vai ouvir muito mais não do que Cara, sim. esse foi um tema recorrente aí em todos os episódios, cara. Cultura. Sim. No final do dia acaba sempre voltando. Não é sobre tecnologia, é sobre as pessoas. Porque você pode ter o melhor CRM do mundo. Mas se as pessoas não usarem dentro da empresa. Sim. E para cada tipo de empresa, né, você tem muito uma questão cultural e comportamental, né? Então, assim, olhar esse fit, né, do time faz total sentido, né? Sim. Porque se você tiver um comportamento e uma cultura que não se adeque, né, o time não vai produzir o que a empresa espera, né? Então, Sim. assim, esse é um cuidado que começa na contratação, né, do time. Sim. Me veio uma outra pergunta aqui. Contratação de CRM é top-down ou é bottom-up? Agora eu quero ver. Porque eu acho que levantou uma questão que o Eric falou, que assim, porra, beleza, é de cima para baixo ou é de baixo para cima? Porque o cara, você escolhe o CRM e enfia a goela embaixo da equipe, ou a equipe do operacional tem que escolher a ferramenta e eu jogar. acho que tem os dois, viu? Se você tenta colocar um CRM e ele não funciona, o time tira o CRM. O time para de atualizar, o time para de usar, para fazer reunião não tá lá as informações. Agora, se o CRM é bom, é friendly, é user-friendly, ele é rápido, A galera gosta. a galera e abraça. gosta, fala, puxa, isso aqui ajuda a minha vida, né? Então, assim, quando eu sempre, muito tempo trabalhando com software, né? Aprendi que software bom é o que resolve uma dor, né? Uhum. Assim, você só vende quando você resolve uma dor ou você reduz um custo. Sim, Né? sim. E aí, falando do time comercial, se você resolve uma dor, né? Que é dar insights para ele, que é ajudar ele no dia a dia, o CRM fica. Mas acho que tem os dois cenários aqui. O que vocês acham? Não, concordo. Eu acho que os dois cenários mesmo. Eu acho que nada vence a disciplina do campo de batalha. Boa. Então, o time normalmente é que vai ditar as regras, mas o profissional, o líder, ele tem que também ir para o campo Tem de que batalha incentivar. para poder A entender. disciplina do campo de batalha. Gostei disso. Nada vence a disciplina do campo de batalha. Nada. Eu penso que depende do tamanho da empresa também essa decisão. Porque se você pensa numa empresa grande, eu diria que vem top-down. Se você pensa numa empresa média, Não, porque é pequena, difícil, de Sim. verdade. Sim. Tamanho da empresa é maior. vem Se top-down. você sair, se você sair Vem top-down. consultando todo mundo e todas as equipes Uhum. e todas as áreas, você nunca Sim. vai contratar ninguém. Sim. E aí, quando você pensa numa empresa grande, você vai ter áreas que vai ajudar a olhar os requisitos necessários para cada É que necessidade, né? normalmente uma empresa grande, ele tenta criar o próprio, né? A maioria, assim. Não, hoje em dia não mais. Hoje em dia a gente tem ferramentas como Intelix. Eu acho que, na verdade, você desenvolver a própria é uma... Não faz mais cara, sentido. Não faz sentido. Exceto se você tiver uma... Mano... Eu penso muito assim, você vai abrir um restaurante. Você desenvolve o sistema de emitir nota fiscal? Não faz mais sentido. Quando eu falo de criar Tem própria, não é empresa que criar do faz. zero não, tá? Quando eu falo de criar Tem nova, não empresa é do que zero. faz, Eu vou E fazer um sistema acrescentando, aqui pra porque, gerar lead, por exemplo, faz tem sentido, né? módulos que você vai acrescentando dentro da API, né? E aí você consegue meio que interligar todo. Não é criar do zero, pegar o Não, mas é que desenvolvedor e... Sabe o que eu acho mais São louco? parametrizados, né? Hoje em dia é tudo Vou parametrizado. que eu quis desenvolver um dizer. sistema para fazer QIC. Não, contrata Credify, né? Cara, tem gente que faz. Eu acho isso muito louco, cara. Tem muita gente que vira e fala assim: o cara tem uma empresa, em vez de ele contratar soluções, ele quer criar a solução. Na altura do campeonato... Tem que focar no core, né? A empresa Não. tem que focar no core. A não ser que seja o seu core. É o seu core? Sim. Sim, Se mas. for, sim, mas Mas senão assim, faz sentido. senão o cara vai estar criando um negócio que é para usar dentro de... É tipo você tá falando assim, ó. Você precisa
ter uma chave de fenda, mas eu não vou usar a chave de fenda que está no mercado. Eu vou fazer a minha chave de fenda. Vou criar um torneiro mecânico, comprar uma máquina de torno e vou fazer uma chave de fenda. Usar o mesmo ferro da katana. Né? Porra. Eu acho muito louco que tem muita empresa que vai por esse caminho. Sim. Tem bastante. Mas sabe o que é isso é mais louco? Eu acho que é nem porque às vezes o cara quer. Às vezes é porque se tem gente que compra, é porque tem gente que está vendendo. É que tem tanto mercado. Aliás, acho que qualquer mercado tem os seus pessoas ruins e pessoas boas. Vou falar aqui, exemplo, própria gestão de tráfego. Cara, tem tanta gente que faz um cursinho meia boca no Google. E aí, quando você vai ver o Instagram do cara, ele se acha o bam do marketing digital. Irmão, não funciona assim. E eu acho que é todo ramo, né? Acho que todo ramo. E aí, às vezes, você acaba tanto pegando diversos gestores ruins que quando você pega um bom, você fala, cara... Porra, agora o que mais existe é especialista de IA, né? Nossa, que... Meu Deus do céu. Demais. Todo mundo virou especialista de IA. Você usou 2 minutos do ChatGPT, você virou um especialista de IA. O que você é? Eu sou especialista em IA. Não, e a gente vai nos eventos, assim, eu acho muito chocante isso, né? Eventos que pivotaram completamente. Você vê o cronograma do evento, são 50 palestras, 50 especialistas de IA ou pessoas falando sobre IA, porque... sei lá o que aconteceu com a pessoa, entendeu? O que ela fez com a IA. Eu não consigo entender isso. E é um fenômeno que está acontecendo com todos os eventos. Todos. Se não tiver IA, as pessoas não vão. Se bobear. Não, eu vi evento... eu vi... tá hypado. Né? Nossa, Tá. Mas se tudo é IA, nada é IA. Olha que interessante essa provocação que você está trazendo sobre o próprio uso da IA. Isso, para mim, vai ao encontro da área de tecnologia, dando até um passo para trás. A gente tem que pensar em usar a ferramenta para problemas que existem. E não olhar a ferramenta e falar assim, onde que eu vou usar isso aqui? Exatamente. Cara, isso. Exatamente. Não, mas hoje isso é o que está acontecendo, porque assim, você pega, e aí eu acho que tem Partida da dor, né? Aliás, tem muita gente vendendo CRM ou vendendo automação como se fosse IA, né? Começa por aí. O grande problema. Mas aí é que tá. É que tem gente que compra e gente que vende, mas o que eu estou enxergando agora é que literalmente todas as empresas estão falando, eu quero IA. Mas quero. não sabe para quê, né? Não Muitas sabe. vezes. Ela só Tem falou nem que ideia. quer. Ela só quer. Sim. E aí você vê a empresa e fala assim, a gente precisa implementar IA. Só que aí você não sabe como implementar IA. Então qualquer coisa que você fizer com a IA, você chega lá, contratou a IA, meteu a IA, e aí? Você virou um especialista de IA? Porque você... Tem que resolver a dor, igual que a gente está falando do ICP, né? Sim. A gente começa a usar o ICP, você resolveu uma dor. Você foi lá, né? Eu vejo muito quando o Steve Jobs fez inovação, né? Ele fez o editor e tinha só uma fonte. Ele criou fontes diferentes. Você fala, cara, é isso que inovou? No mercado só tinha uma fonte. Ele foi lá e ofereceu muito mais fontes, né? Ele modificou uma pequena modificação e trouxe uma inovação. Então, são pequenas, né? As mudanças práticas para você começar a ver. Então, É que a gente está tão engessado, eu acho, não é, cara? Eu acho que assim, que eu digo engessado, é que muitas vezes soluções existem há 30 anos, mas nunca ninguém pensou em reinventar coisas porque está acostumado. Sim. Você está acostumado. Vamos reinventar a prospecção? Vamos reinventar a geração de leads? O que tem que ser feito? É só campanha no Google? É só campanha nas redes sociais? É só automação? É só scrapping? O que vai acontecer? Né? Essa provocação é boa. E você sair fora da caixa, né? Tem que sair Porque a fora gente da caixa. está engessado. Se você parar para pensar, quando a gente ficou aqui 2 horas conversando,
E a gente falou sobre prospecção, falamos sobre mídia, falamos sobre compra de mídia, falamos sobre automação, sobre conhecer o cliente, sobre taguear, sobre pegar tag, sobre um monte de coisa. Só que a gente está engessado. Se você parar para pensar, a gente está engessado nessas práticas. E aí a gente... eu não sei, é um exercício muito maior do que a gente. Porque eu acho que a geração de lead... A gente falou de colaborativo aqui. Acho que vai chegar um momento que... Por que não funciona? Porque hoje, para você coletar o lead, você tem um problema que é o seguinte. Você coletou 10 mil leads. Você vai abrir os seus 10 mil leads para os outros? Não. Mas eu tenho um produto a mais para ele. E ele pode vender e ganhar comissão em cima. O colaborativo se torna nesse passo. Sim. Não que vá abrir de fato. Mas a gente vai ter ferramentas a partir desse momento que vai começar a criar esse relacionamento para que você não tenha acesso ao lead, mas você use a base de leads. Sim. Ecossistemas. Você entendeu? Sim. Você usa o lead colaborativamente, mas não necessariamente ninguém sabe qual que é o lead. Isso já acontece de maneira anônima na navegação humana, né? Com as DMPs, DSPs, as plataformas de dados anônimos na internet, os cookies. Se eu navego na internet, brincando aqui, fui lá ver um Nike amarelo e tem um cookie naquele site. Ele me tagueou que eu vi um Nike amarelo. Aí, se eu vou no site qualquer de notícia, tem um espaço lá que o Google anuncia ali. Ele vai pegar o cookie e vai falar assim, esse cara viu o Nike amarelo. Mostra o Nike amarelo para ele de novo. E aí eu sou, digamos assim, eu sofro um remarketing ali, né? Porque, anonimamente dizendo, eu estou sendo recontactado por algo que eu me interessei. Né? Então, assim, anonimamente por navegação, a gente já tem isso hoje. Agora, a que nível que vamos chegar com a IA, com a pulverização de todos os dados cada vez mais? Cada coisa mais inteligente ainda, ouvindo, prevendo, entendendo. Vamos conhecer, então, ainda seguindo aqui na nossa reta final. Eric, encerra contando um pouco mais da Credify, como o pessoal te encontra, o que o pessoal pode encontrar da Credify e pode saber mais sobre vocês. Bacana. Vamos Juliano. indo nesse caminho aqui. Boa, obrigado. Queria primeiro agradecer, né, a vocês aqui por esse bate-papo enriquecedor, né? Acho que todo time comercial que vê vai se emocionar várias vezes aqui com a gente, né? Bom, a Credify é uma Big Data, né? A Credify tem 20 anos no mercado e para nos encontrar é só acessar o site credify.com.br. Lá tem o nosso form, né? E você vai poder entrar em contato com o nosso time comercial, né? Você vai poder ser um lead. Vai fazer parte da sua um lead qualificado, né? Fala que viu a gente aqui no podcast do Juliano Kimura, aqui patrocinado pela Inteliax, né? Aliás, que a gente usa lá e recomenda, né? É muito bacana. Então, entre em contato com a gente. Credify vai poder te ajudar a enriquecer os seus dados, qualificar os seus dados. A gente trabalha com QIC, né? Com conheça o seu cliente, know your customer, seja para uma empresa de tecnologia, seja para uma empresa do segmento financeiro, onde precisa cumprir regulatório. Né? A gente tem motor de decisão... Cripto que eu diga, né? A gente tem um motor de decisão que consegue conectar. A gente é um hub de integrações, então a gente está conectado a muitas fontes para fazer validações, né? Inclusive prova de vida, validação de documentação. Então, aliás, saiu uma lei recente agora
que tem a ver com alguma coisa de cripto para evitar lavagem de dinheiro, alguma coisa. Tem Isso está muito em evidência vocês, agora, está muito em evidência. O isso daí Banco Central uma tem... notícia boa para você. É excelente, né? Assim, porque... E tem muita decisão financeira, né? O Brasil tem uma enormidade, né? E assim, a gente cresceu muito nesse mercado e cada vez está se regulamentando, né? Ficando mais seguro. A gente viu o que aconteceu nesses últimos meses, né? Ixi, com IA, Know Your Customer vai ser cada vez mais necessário. Não tem capital aberto, né? Já fez IPO? Então, o Credify, a gente tem uma série de soluções, tem um app de consultas, né? Tem o motor de decisão, tem o orquestrador para você olhar tudo que você está, tem uma área só de APIs lá para você ver a documentação e ver tudo que a gente consegue oferecer. E a gente está à disposição para recebê-los e tratá-los aí como um lead qualificado e que vocês usem a Credify e a gente explica da melhor forma. A gente tem um time inteiro preparado para isso. Legal, show. E quem quiser achar o Eric... Quem quiser achar o Eric pode entrar em contato no próprio site da Credify, né? No meu LinkedIn também, estou com o Eric Andrade, né? Pode me procurar por lá, tá bom? Perfeito. Eric com C ou com K? Com C. Perfeito. Eric com C. Sem H na frente. Sem H na frente. É importante. Bem, eu, como falei, sou estrategista e mentor, né? Então, caso vocês precisem de qualquer solução para marketing empresarial, registro de marca, que é um assunto maravilhoso, entra até nessa parte aí da LGPD e tudo, ou que você queira montar a sua mentoria de forma assertiva, não mentoria 10 encontros é uma mentoria, não. Acompanhamento certo, bonitinho, tudo estruturado, aí vocês podem me procurar, @ViniciusPessados. Eu gosto até de brincar com o pitch. Você quer R$100 mil a mais na sua carteira? Cara, vem me procurar, vamos conversar. Eu tenho certeza absoluta que a gente consegue construir algo, um programa de acompanhamento ou um acelerador de resultados que eu tenho certeza absoluta que você vai estar faturando isso. Brincadeira rápida, se você constrói um produto de 15 mil, certo? E você faz uma venda por semana, são 52 semanas. A gente está falando de um faturamento de R$780 mil. Isso já está em cima da média de pequenos e médios empresários. Fácil aí. @ViniciusPSantos, me chama lá. A gente vai poder conversar. Legal. Bom, eu sou professor de inteligência artificial generativa, de conceitos, práticas e de psicologia e ética na inteligência artificial. Além de ser professor, eu também faço mentorias. Eu dou mentorias para desenvolvimento de líderes. Eu tenho uma mentoria que eu mentoro os líderes da empresa e os times desses líderes. Então, o desenvolvimento fica não só na própria liderança, mas também cascateia para o time que está logo abaixo. Eu faço um acompanhamento anual, né, desses líderes para que eles possam elevar os resultados e com um detalhe, e que até virou, com a NR1 aí, está virando lei, com cuidado no bem-estar do colaborador. Né? Que é algo importante, porque bem-estar significa saúde mental, segundo a própria OMS, né? Sim. Foi o Samir, né, que mandou o nosso contato, o Bruno. Foi Samir. O Samir, foi Samir. É o Bruno, né? Samir, aliás, um abraço você esqueceu de você, falar que é da SPM. Isso, eu sou professor. Escola Superior de Propaganda e Marketing. Isso, eu sou professor de inteligência artificial lá na ESPM. Já estudei lá, inclusive. Meu primeiro curso de inovação digital e redes sociais foi na SPM. Em 2010, né? Foi... Eu acho que sim. Eu vi no seu LinkedIn. Foi a primeira turma. Assim, para mim, inclusive foi marcante, né? Acho que assim, quem está aí do outro lado, a gente viu aqui um podcast extremamente rico, bate-papo de qualidade, provocações, insights.
A ideia é CX Insights, né? Então é pra gente ter insight mesmo. Sim. Quem gostou aí do conteúdo, com certeza acompanha a gente. Meu nome é Juliano Kimura. Tô aí nesse universo há muito tempo. Nossa, até eu não gosto de falar porque entrega a idade, né? A gente cresceu com o próprio Microsoft Windows, na época das telas... MSN. Vai começar a falar dos 95 em disquete. ICQ. Você usou ICQ? Sei. Eu lembro do meu número, 74692287. É o meu número do ICQ. Eu lembro até hoje. Dá pra voltar já. E detalhe, 7 dígitos. 7 dígitos. Porque quando o ICQ começou, você tinha ICQ de 4 dígitos. Eu tinha amigo que tinha ICQ de 4 dígitos. Nossa. O meu ICQ tinha 7. Aí eu lembro que a última vez que eu tinha visto tinha 13 dígitos. Né? Nossa. Então... Eu lembro que o meu começava com 5, o número. 5. Mas eu não lembro o O resto. número de dígitos. Não lembro. Aliás, isso daí deveria virar, inclusive, NFT. Tipo, pra você falar, quem foi... Vou vender meu acesso a isso. Nossa, você ter um ICQ de 4 dígitos era uma lenda da internet. Sim, Você me fez lembrar daquela chamada de atenção do WhatsApp, SMN. Nossa senhora, que maravilha aquilo. O WhatsApp podia ter esse trago. O meu primeiro trabalho foi num provedor de internet, cara. Caraca. Em 94, 95, não lembro. Olha que louco. Bom, pessoal, Bem, prazer Juliano, ter vocês aqui. prazer, muito obrigado. Foi maravilhosa. Obrigado, audiência. Obrigado, Então, pessoal. não perca os próximos episódios aí. A gente já está aí no nosso episódio número 4, se eu não me engano, né? A gente está tendo um por semana, sempre no mesmo bate-horário, bate-canal, 4h30, toda quarta-feira. Vejo vocês, então, no nosso próximo episódio. Não percam também os nossos cortes, que também vão estar indo no ar. O nosso muito obrigado aí aos espectadores e ao tempo de vocês. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu, pessoal! Permaneçam bem seguros. Deus abençoe.